O primeiro relato sobre o que hoje a gente chama de síndrome dos ovários policísticos é de 1921 e chamava Síndrome da Mulher Barbada na Menopausa Diabética. Eu ouso chamar de síndrome endócrina metabólica reprodutiva e psicológica porque ela é uma doença que apresenta um risco aumentado de 2 a 3 vezes de depressão e ansiedade e de 7 vezes maior risco de suicídio. Quando a gente chama de síndrome dos ovários policísticos, a gente fica muito focado na morfologia, ou seja, no formato dos ovários cheios de cistos, que isso é apenas um dos comemorativos da doença, talvez o menos importante. O que a gente precisa fazer como estratégia de tratamento real para essas pacientes é mudança de estilo de vida. Porque, assim, ó, como a causa é resistência insulínica, a gente precisa tratar tudo que sobe a insulina. Se você me perguntar, André, qual é o melhor tratamento para quem tem uma doença cardiometabólica ou uma doença como síndrome dos ovários policísticos? Mudança de estilo de vida, um padrão alimentar que você come só o necessário, aquela história, né? Você deve comer, idealmente, 80% do que o que você imagina que precisa. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estou aqui para conversar com o ginecologista, palestrante, escritor e mentor, Dr. André Vinícius. Já tem entrevista nele no meu canal no YouTube. Ele fala no meu canal do YouTube da menopausa, de riscos para a saúde da mulher, de endometriose, mas hoje aqui nós vamos falar sobre síndrome dos ovários policísticos. Nem sei se fala exatamente assim síndrome, mas a gente pode perguntar isso para ele e ele explica muito mais para a gente. E vai explicar muito bem, porque ele fala muito bem, e isso é muito bom, né? Um entrevistado que conhece muito o assunto, que fala muito bem. Esse é o segredo de uma grande entrevista. Esse mês é o mês, parece que é o mês de atenção aos ovários policísticos. É isso, doutor André? Minha querida, muito boa noite. Como é que você está? Que honra, viu, estar por aqui. Muito bom ter você aqui. Sempre um privilégio e uma honra falar de um tema tão importante que você bem comentou. Esse ano e mês passado saiu o novo guideline mundial para diagnóstico e tratamento dessa que é a doença mais frequente em saúde da mulher, das mulheres em idade fértil. Então, acho que temos assim uma contribuição muito grande em trazer esse assunto para as pessoas que vão nos assistir. Você fala muito bem, você é um palestrante animado. Eu sei de médicos que fizeram o seu curso aqui em São Paulo recentemente, que foi um sucesso. Foi bem bacana. A gente fez um curso grande lá na Expo Center Norte, agora no começo de agosto, para 1.200 colegas médicos sobre terapia hormonal da menopausa, que é um outro tema que realmente me deixa muito entusiasmado de falar. A gente tem algumas bandeiras, né, dentro da ginecologia e eu carrego essa de valorização tanto dos meus colegas, mas especialmente da saúde da mulher. Bom, vamos falar dos ovários policísticos? O que é isso? Porque agora todo mundo tem ovário policístico. Antigamente não se sabia sobre isso. É uma descoberta recente. É muito bacana que como você me convidou, eu tenho um compromisso muito grande de trazer informações de qualidade. Eu fui buscar, né, uma revisão da literatura. O primeiro relato sobre o que hoje a gente chama de síndrome dos ovários policísticos é de 1921 e chamava Síndrome da Mulher Barbada na Menopausa Diabética. Então, como é que era isso? Olha que engraçado. Eles começaram a fazer uma observação que as mulheres que chegavam na menopausa e tinham muito pelo, especialmente nessa região de rosto, e eram diabéticas, quando foram adolescentes, tinham as alterações que hoje a gente utiliza para dar o diagnóstico dessa síndrome, que é exatamente o seguinte: a mulher precisa ter 2 desses 3 sinais e sintomas que eu vou comentar aqui. O primeiro é a ausência de menstruação por períodos cada vez mais longos, 2, 3, 4, 5 meses ou até anos sem menstruar. O segundo critério é a presença do excesso de hormônios ditos masculinos, como a testosterona, o sulfato de DEA,
ou a manifestação desses exames no corpo, então queda de cabelo, oleosidade, acne, né, o aumento de pelo no corpo inteiro, e a presença, que não é necessária mais, da presença de cistos nos ovários. E aí esse é o grande detalhe, né? Os pesquisadores mundiais, eles dizem assim, ó, a gente precisa entender que a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, ela não é uma doença ovariana. O ovário é apenas mais um dos órgãos que sofre das manifestações. Então, desde 2018, que os pesquisadores que mais estudam esse tema chamam ela de síndrome endócrina, metabólica, reprodutiva, e eu adiciono um chamado psicológica. E explico por quê. Por que ela é uma síndrome endócrina e metabólica? Porque ela está associada ao aumento do risco de doenças endócrinas, como diabetes, metabólicas, como síndrome metabólica, como obesidade, como gordura no fígado. Ela é uma doença reprodutiva, porque 50% das mulheres que não conseguem engravidar em idade fértil não o fazem por conta dessa doença. E eu ouso chamar de síndrome endócrina, metabólica, reprodutiva e psicológica, porque ela é uma doença que apresenta um risco aumentado de 2 a 3 vezes de depressão e ansiedade e de 7 vezes maior risco de suicídio. Então, não é uma doençazinha de cistos nos ovários. Ela é uma doença que tem uma repercussão sistêmica muito grande e que deve ser abordada com essa magnitude. Caramba, mas é muito mais profundo. Bem mais. Né? Não é... Eu até brinco assim, ó, deixem os ovários em paz. Né? Quando a gente chama de síndrome dos ovários policísticos, a gente fica muito focado na morfologia, ou seja, no formato dos ovários cheios de cistos, que isso é apenas um dos comemorativos da doença, talvez o menos importante. E de onde que surgiu isso? Então, assim, ó, o que acontece? Como lá desde 1921, como foi um estudo observacional, eles começaram, foi exatamente no advento ali das técnicas de ultrassonografia, eles começaram a ver que essas pacientes que tinham muito pelo, muita acne, muita oleosidade, quando faziam a ultrassonografia, tinham muito cisto no ovário. E aí focaram toda a energia em pensar que os ovários cheios de cisto eram as causas, mas na verdade ali era apenas a consequência. Porque qual é a condição que faz com que essa doença desenvolva, que a paciente tenha muito pelo, que a paciente passe longos períodos sem menstruar, que ela não consiga engravidar, ou que os cistos apareçam no ovário? É uma condição chamada resistência à insulina. E aí, por isso que você bem pontuou, é exatamente por isso que vem aumentando tanto a incidência, ou seja, o número de casos novos, porque a resistência insulínica é uma competência ou até uma consequência dos nossos hábitos de vida. E, infelizmente, os hábitos de vida cada vez mais têm sido piores. As pessoas estão mais sedentárias. A gente, com essa industrialização dos alimentos, a gente, né, até Murilo comenta muito isso, a gente descasca muito menos e desembala muito mais. Então, a gente está associado a esse excesso de comidas de prateleira, né, que eu fico brincando assim, você pega um adolescente, ele come chips de batata doce. Aí um chips de batata doce tem uma validade de 5 anos. Se você cortar uma batata doce e deixar na sua mesa, ele tem uma validade de algumas horas, que ela vai ficar preta. Né? Então, o que é que faz o mesmo chips de batata doce natural e o industrializado durar tanto tempo? É a quantidade de substâncias, né, de conservantes, de acidulantes, para aquilo durar muito tempo. E isso tem uma gênese muito grande, uma correlação com o desenvolvimento da resistência insulínica. Então, acho que a gente tem que realmente focar, né, nessa doença como uma doença do estilo de vida. E por isso tem aumentado tanto a incidência. Mas o ovário policístico é mais frequente nas pessoas diabéticas, nas mulheres diabéticas? A gente não sabe se isso é causa ou consequência, porque o que é que acontece? 50% das pacientes com SOP apresentam risco aumentado de desenvolver diabetes antes dos 40 anos de idade. Esses são os dados mais recentes. Então, como ela é uma doença que começa a se manifestar nos primeiros anos depois da primeira menstruação, é uma doença que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, 9, 10, 11 anos. Jura? E é uma doença que se 9 anos? 9 anos, a idade média da população brasileira é em torno de 11, com um desvio padrão ali de 9 até 13. Então, assim, cada vez mais cedo, né?
Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição, tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E aí começa... Muito cedo, na minha época era com 14, 15 anos. Exatamente. E aí o problema é que como essa doença começa a se manifestar muito cedo e o estilo de vida está cada vez pior, as pessoas começam a ter um risco aumentado das doenças ligadas a síndrome dos ovários policísticos aparecerem mais rapidamente. Então você pega, e eu vejo isso muito no consultório, mulheres com 20 anos que já têm gordura no fígado, que já têm pré-diabetes, que já têm um risco cardiovascular aumentado, porque a doença está se manifestando dos 12 aos 20, já são 8 anos de evolução da doença, que ninguém está fazendo nada, porque acharam que era só a presença de cisto nos ovários. Olha que loucura, hein? E as cólicas menstruais fortes, por exemplo, também são sintomas, são sintomas ou não? Não tem nada a ver? As cólicas menstruais falam muito mais a favor de endometriose, que é a segunda doença, junto com a SOP, ali, mais comum dessas mulheres em idade fértil. O grande problema da SOP é que ela é uma doença que, aparentemente, o que a gente vê dela e o que a paciente se incomoda em relação a ela é muito mais cosmiátrico. Então, como ela começa a aparecer muito cedo, é aquela menininha que tem um ciclo menstrual que fica irregular, mas que tem muito pelo. É aquela menina de 12, 13, 14 anos que começa a ter muita acne. E aí se confunde com o próprio desenvolvimento da puberdade. E aí, Leda, tem uma coisa que é muito interessante, que eu bato muito esse martelo, né, com os meus colegas, com os meus alunos. Porque é o seguinte, como essa doença começa a se manifestar pelo excesso de hormônios masculinizantes, né? Não são hormônios masculinizantes que a mulher tem, mas numa proporção muito maior, de testosterona, de androstenediona, de sulfato de beta, é um monte de nome esquisito, mas como ele começa a dar manifestação na pele, a pele é algo que todo mundo vê. E aí ela está na escola e as amigas começam a falar, você está com mais acne, seu rosto não está legal, está parecendo um choquito. E dessas meninas começam a sofrer bullying logo cedo. E isso faz com que a mãe delas busque primeiramente uma dermatologista. Sim, é isso Então, que eu ia te perguntar. E com isso atrasa o diagnóstico. exato. Você tem ideia, existe um atraso de mais ou menos 5 a 7 anos no Brasil para ser feito o diagnóstico. Graças a Deus, as dermatologistas hoje estão cada vez mais atentas por conta dessa incidência e estão fazendo diagnósticos e encaminhando essas pacientes para o ginecologista, para o endocrinologista, para os nutrólogos, enfim, para qualquer médico que consiga manejar um pouco disso. Mas o que é que tem acontecido? Às vezes, a gente só conhece, né, a gente só consegue identificar o que a gente conhece. Então, como muitas pessoas estão focadas a tratar o sintoma sem buscar a causa, o que tem sido feito, e isso tem mudado, graças a Deus, mas muitas dessas adolescentes e adultas jovens que começam a apresentar esses sintomas são medicadas com uma estratégia terapêutica que é bacana para os sintomas, que é a prescrição das pílulas anticoncepcionais. Porque, veja só, eu acabei de comentar que os motivos que fazem com que uma menina ou uma mulher jovem busque um profissional é porque ela começa a passar muito tempo sem menstruar, longos períodos, ela começa a ter um excesso desses sinais clínicos ou dos exames laboratoriais alterados, então como acne, queda de cabelo, oleosidade, e se ela fizer um exame de ultrassonografia, ela vai ver cisto nos ovários. Então ela identificou 3 alterações. Qual é o grande problema? As pílulas anticoncepcionais que melhoram os sintomas, elas fazem o seguinte, você usa 21 dias de pílula anticoncepcional e você pausa 7 dias. Esse é o esquema mais comum, acho que 24 a 4, enfim. Mas na hora que a paciente pausa essa pílula anticoncepcional, ela não está menstruando, ela está sangrando por privação do hormônio que você estava dando. Mas para um adolescente, e às vezes para a mãe do adolescente que não é da área médica, sangrou pela vagina é menstruação. Então, ponto 1. Segundo ponto, quando você utiliza uma pílula anticoncepcional, a maioria das pílulas utilizadas para síndrome dos ovários policísticos,
ela tem uma característica que a gente chama de antiandrogênica, ou seja, ela diminui os níveis desses hormônios que causam a pelificação, a queda de cabelo. Então, os sintomas dessa menina melhoram. Ela para de ter tanta acne, ela para de ter oleosidade. E o que era o segundo sintoma que fez ela buscar o médico. E o terceiro sintoma, o sinal, na verdade, que é a presença de cistos nos ovários, quando você diminui os níveis de testosterona pelo uso de pílula anticoncepcional no sangue, isso também diminui o nível de testosterona no ovário. E é exatamente a presença de testosterona no ovário muito alta que faz com que os cistos permaneçam lá dentro. Então, quando você usa uma pílula anticoncepcional, você diminui, faz com que essa menina sangre, e ela acha que está menstruando, faz com que os cistos sumam do ovário e fazem com que os sinais e sintomas que ela estava apresentando melhorem. Então, na prática, você imagina, estou curada. Tomei um remédio que curou o que me fez procurar o médico. Qual é o grande problema? Desde 2017, os trabalhos científicos mais recentes têm mostrado que a composição das pílulas anticoncepcionais piora a causa, apesar de melhorar o sintoma. Então, a causa que gera os sintomas, que é a resistência insulínica, ela é agravada depois do terceiro ao quinto ano de uso de pílula anticoncepcional. E aí, qual é o problema? A menina começou a menstruar lá por 9, 10 anos e ela começa a ter sintomas. Então, ela usa ali por 5 anos até os 16, 17, e ela começa a ter vida sexual. Então, ela precisa de um método contraceptivo. E aí ela emenda utilizando pílula anticoncepcional mais 5 anos, mais 8 anos. A idade média hoje do primeiro filho no Brasil é de 28 a 30 anos. Então, imaginando que ela usou dos 18, 12 até os 30, ela passou 18 anos utilizando pílula anticoncepcional, que piorou a causa da doença, que é a resistência insulínica. E aí, quando essa menina, que virou uma mulher, quer engravidar, que suspende a pílula anticoncepcional, o que é que acontece? A doença volta com tudo, porque você piorou a resistência insulínica, mas ficou maquiando aqui enquanto você estava utilizando. Então, é um problema muito grande. Com isso, eu não quero dizer que você não pode utilizar a pílula anticoncepcional. Mas ou a gente entende que a doença está ligada a estilo de vida e por isso a alimentação saudável, com a redução dos carboidratos simples, a prática regular de atividades físicas e começa a mexer com uma série de enzimas dentro do organismo da mulher, que sono de qualidade, porque melatonina tem ação antioxidante para o ovário, que alguns suplementos que, por exemplo, essa paciente não consiga com a alimentação dela, precisam ser feitos. Se ela não fez todos esses pilares, na hora que ela suspende a pílula, a desgraça está feita. Sabe aquela coisa, esconder a sujeira para debaixo do tapete? É mais ou menos isso que a utilização exclusiva de pílula anticoncepcional faz para essas meninas e mulheres. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa de 12, 13 anos não pode tomar pílula, não deve tomar pílula, né? Idealmente. Porque também você está incentivando a pessoa a começar uma vida sexual muito jovem. Não é? Uma vida sexual ativa muito jovem. Exato. Aí, hoje em dia, tem aquele cigarrinho eletrônico. O vapor. Que as pessoas também estão usando muito. E aí mistura isso com pílula. Entende? Com alimentação não saudável. Com isso, com aquilo, isso vai dar uma repercussão absurda, né? Sem sombra de dúvida. E por mais que naquele momento ali, com 10, 11, 12 anos, não seja com a finalidade contraceptiva, seja apenas com a finalidade cosmiátrica mesmo, de melhorar. E até pode, sabe, Lido? Eu até comento isso, que assim, às vezes, eu acho que quando a gente trata paciente, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é um alinhamento de expectativas. Porque um adolescente que está sofrendo bullying na escola, porque ela tem muita acne, porque ela realmente tem pacientes que desenvolve barba mesmo, fica meio masculinizada pelo excesso de hormônio masculino. Temporariamente, ela vai precisar melhorar dos sintomas até para ela ter adesão ao tratamento. Não adianta eu dizer assim, vamos fazer o seguinte, querida, continue sofrendo bullying por uns 3 a 4 anos, porque enquanto a gente muda seu estilo de vida, daqui a 4 anos você vai começar a melhorar. Não dá para ser assim. Então, acho que o extremo é muito ruim. Mas o que eu sempre estimulo as pessoas a fazerem é não medique um paciente sem tirar as condições que fazem ele adoecer. A medicação ela é fantástica, desde que associada com a mudança dos fatores que fazem a doença surgir.
Então não dá para a gente ficar jogando, né, a sujeira para debaixo do tapete. A gente até pode, no momento inicial, quando a visita chega, esconder ali, mas depois você precisa limpar e deixar a casa Mas organizada. quando é que a pessoa, que é uma menina, mesmo essa menina que sofre com acne, etc., ela vai começar a tomar pílula tão cedo assim? Porque, na Geralmente verdade, ela não dos deveria. 18, 17, 18 anos começa a vida sexual Vai. mesmo, né? Uhum. E lá pelos 30 ela vai querer ter filho. Exato. A gente até, assim, dentro desse contexto, quando a gente começa a falar de métodos contraceptivos para pacientes jovens, até no consenso, no manual da Sociedade de Pediatria, recomenda que na hora que uma adolescente começa a vida sexual, imaginando que o desejo reprodutivo dela é para longo prazo, 5, 10, 15 anos, o ideal é que a gente evite utilizar métodos contraceptivos diários, que ela opte pelos que a gente chama de Long-Acting Reversible Contraception, os LARCs, que são os contraceptivos reversíveis de longa duração, como, por exemplo, um DIU. Um DIU de cobre, ou um DIU de cobre com prata, por exemplo, que não tem hormônio, que não interfere tanto na fisiologia hormonal dessas meninas, pode ser uma estratégia muito interessante, porque evita 5 e 10 anos, né, a depender. O DIU de cobre e prata, 5 anos, e de cobre isolado, 10 anos. Então, Mas o DIU talvez, vai ajudar na questão do ovário policístico? na verdade, não nos sinais e sintomas, mas ela não interfere na Hum. causa. Então, aquele primo nonochere, né? Talvez não faça tão mal. Melhor você não fazer mal do que você fazer bem para essa paciente. Então, a Mas gente uma precisa menina equilibrar. virgem pode usar DIU? Não, Não, não né? pode. Quando Então, é que uma enquanto não garota iniciou, deve começar a ir ao ginecologista? pergunta excepcional, Líder. É assim, existe aquele momento de transição que ela começa indo para o pediatra e daqui a pouco o pediatra começa a conversar com o ginecologista. Então, isso depende muito do desenvolvimento puberal, né? Às vezes a menina começa muito cedo a desenvolver mama, a desenvolver os caracteres de um adolescente ou de uma mulher adulta. Começa a ter mama, começa a ter pelo na região genital, começa a mudar o odor, os hormônios começam a oscilar, ela passa a ter desejos ou algumas práticas diferentes. E aí eu acho que essa conversa vai muito da mãe com o pediatra e o ginecologista. Eu atendo, eu não faço mais atendimento de adolescentes hoje por uma questão de dedicação mesmo, não estudo tanto isso. Então, mas tem colegas que começam a pegar essas meninas ali com 14, 15 anos. Mas às vezes, Leda, se uma menina começou a menstruar com 9, 10, vale a pena já procurar o ginecologista, até porque às vezes para a mãe é muito difícil abordar aquele tema, ela não sabe qual é a melhor forma de traduzir o que é aquele sangramento que a menina está O apresentando. que me preocupa é porque a gente tem um índice muito grande de gravidez precoce, né? De gravidez Uhum. na pré-adolescência e tal. Muito. E isso é terrível. Quer dizer, na classe média alta, as crianças são assimiladas pelas famílias e vamos ficar, vamos criar, etc. Nas classes menos favorecidas, a criança vai ter outra criança ali no meio daquela confusão, entendeu? E eu Verdade. tenho Isso é algo que... muito receio que isso possa, essa menstruação muito precoce, possa gerar também um engravidamento e etc. precoce, né? E existe, né? Porque às vezes quando a menina começa, a menstruação é o último marco do desenvolvimento, né? Ela tem a telarca, que é o surgimento dos brotinhos mamários, ela tem a pubarca, que é o surgimento dos pelos na região do adulto, ela tem o estirão de crescimento, e aí no final do desenvolvimento puberal ela tem a menarca, que é a primeira menstruação. Então, adultiza-se ali a partir da primeira menstruação. Aí a menina começa a entender que a genitália agora passa a ser um órgão. Antes era algo esquecido, né? Nenhuma criança fica, né, tirando a fase que ela fica mexendo ali pelo autoconhecimento, é uma coisa que ficou ali mais esquecida. Então, eu acho que realmente, cada vez mais, a gente precisa trazer o assunto com mais naturalidade para que esse conhecimento realmente possa ajudar, né, Leda? Porque às vezes a gente deixa muito que a escola, que as coleguinhas falem sobre isso, né? Esse é um grande problema. As pessoas terminam não falando muito sobre isso dentro de casa e as pessoas começam a aprender isso na rua. E isso eu não acho que seja uma conduta muito interessante. Acho que a gente tem que trazer para dentro de casa a responsabilidade de falar ou de abordar isso pela ótica que a gente acha que deve ser para a nossa criação, para os nossos filhos. Eu É tenho uma filha de 6 anos. delicado, porque aí a escola resolve falar da questão do gênero
entendeu? E aí a família reage porque não quer que aquele assunto venha à tona, mas ao mesmo tempo a família não se sente competente, né? E nem Exato. à vontade para falar sobre esse assunto. É uma situação delicadíssima, né? Super. Fica assim entre a cruz e a espada. Eu sei que, assim, eu, como ginecologista, tenho mais facilidade de falar sobre isso com minha filha, mas, ao mesmo tempo, como pai, sem ser o ginecologista, eu digo, meu Deus, 6 anos, chega com as perguntas de escola, da aula de ciências, eu digo, meu Deus, já está na hora de conversar sobre isso com 6 anos de idade. Realmente é algo complicado, né? Mas que a Está gente cada tem que vez mais cedo, né? demais, demais, demais. Eu acho que esse acesso à informação demais, eu não sei o que é está acontecendo na água dessas crianças dessa geração, que tem uma velocidade diferente de processamento de informação. E aí, bom, aí não se faz cirurgia em ovário, porque o cisto cresce, Perfeito, excelente pergunta. ele O que é cresce, que ele acontece? explode, o que acontece com ele? Maravilhosa. Isso é uma dúvida muito comum, viu, das pacientes. Aqueles cistos do padrão das síndromes ovários policísticos, eles são cistos bem pequenininhos, porque o que acontece é, pelo distúrbio metabólico da resistência à insulina, que está muito alta, a testosterona começa a aumentar, porque algumas células ali do ovário, chamadas células da teca, começam a produzir mais hormônio. A presença de testosterona em alta quantidade não deixa os folículos crescerem. É tanto que esse é um grande problema. Para a gente fazer um diagnóstico ultrassonográfico de síndrome dos ovários policísticos, não é só ter cisto no ovário. Porque toda mulher, ao longo do mês, do ciclo menstrual, vai ter cisto no ovário. O padrão de desenvolvimento desse cisto é que muda. Porque é o seguinte, no ciclo menstrual, o ciclo menstrual é um ciclo gravídico, né? Todo mês o corpo da mulher se prepara para engravidar. Então eu digo que é um ciclo de gravidez. E quando não engravida, menstrua, não é um ciclo menstrual. Então, durante esse ciclo, os folículos, eles começam pequenininho, eles vão produzindo um hormônio chamado estradiol, vão se desenvolvendo, ovula. E aí aquele óvulo procura o espermatozoide para tentar engravidar. Não encontrou nesse mês, perfeito. Começa-se a produzir uma outra estrutura que chama corpo lúteo, e aí depois, como não engravidou, aquilo acaba a produção hormonal e inicia um novo ciclo. Nas pacientes com SOP, o que é que acontece? O crescimento desses folículos ele é limitado pelo excesso de testosterona. Então, quando você está vendo aqui muito pelo, muita acne, muita oleosidade, muita queda de cabelo, isso quer dizer que lá no ovário tem muita testosterona. E a testosterona impede que esses folículos se desenvolvam. Por isso que as pacientes com SOP não ovulam, e quem não ovula não Não menstrua, e engravida. quem não menstrua aumenta a chance de desenvolver, por exemplo, câncer de útero, câncer de endométrio, que é um fator de risco para quem tem SOP. Então, a gente tem que entender que ela é uma doença muito mais complexa do que pelo e do que cisto no ovário. E a pessoa Então, pode engravidar tendo ovário policístico? pode sim. Então, isso é uma outra pergunta muito comum, que é, existe uma dificuldade de engravidar enquanto você está descompensada. Porque quando você está descompensada, você não ovula. E não se engravida sem um óvulo encontrar um espermatozoide. Mas então, logo essa paciente compense, a chance dela engravidar é semelhante às pacientes que não têm a doença. É uma doença que não tem cura, mas que tem controle. Então, isso é um E detalhe aí, quem super tem importante. cistos no ovário tem que fazer periodicamente o quê? Uma ressonância? Em O que que relação, faz? em relação, você Tomografia, uma transvaginal, sei lá o quê. isso. A ultrassom transvaginal, ele é o exame para a gente acompanhar esse cisto, mas que não precisa, né? Até nesse último guideline que saiu agora, mês passado, você não precisa ter cisto no ovário para ter síndrome dos ovários policísticos. Olha que coisa antagônica, né? Como é que Nossa. você não precisa? Você pode não ter cisto no ovário, o que a gente chama de fenótipo B, que é a mulher que ovula normalmente e não tem alteração ovariana. Então, olha que loucura. Então, a gente tem várias combinações desses 3 sinais e sintomas. Tem mulher que passa um tempão sem menstruar e tem muito pelo, é um fenótipo. Tem mulher que não tem cisto no ovário, mas tem muito período sem menstruar, e outras que só tem pelo aumentado. Então, existem várias combinações. O que é mais importante?
a ultrassonografia ela não é necessária. Como é que a gente de rotina termina pedindo para investigar outras condições e para saber se o nosso tratamento está conseguindo acabar com aquele cisto, mas ele não é um exame mandatório. O que a gente precisa fazer como estratégia de tratamento real para essas pacientes é mudança de estilo de vida. Porque assim, ó, como a causa é resistência insulínica, a gente precisa tratar tudo que sobe a insulina. E é muito interessante, Leda, porque até para trazer, extrapolando o assunto de SOP, porque resistência insulínica é uma pandemia. Grande parte das pessoas que têm obesidade, síndrome metabólica, diabetes e SOP, todas elas começaram com resistência insulínica. Então, às vezes, são nomes diferentes para a mesma doença. Né? Você começa a ter a resistência insulínica mais um detalhe é diabetes. A resistência insulínica mais uma alteração é síndrome metabólica. A resistência insulínica mais gordura visceral e peso aumentado é obesidade. E aí a gente precisa entender qual é essa relação. Toda vez que você come algum carboidrato ou açúcar, você tem um pico de glicose no seu sangue. E a glicose é utilizada como a principal fonte de energia do nosso organismo. É super importante que a gente se alimente bem e que você tenha elevação da glicose para fornecer energia. A insulina é como se fosse o porteiro. Então, esse porteiro diz o seguinte, tem açúcar no sangue? Se tem açúcar no sangue, você está me dando energia. Então, eu tenho que usar aquilo dentro da célula para produzir energia. Então, a insulina abre essa porta, a glicose entra dentro dela e fecha. Qual é o grande problema? Na hora que você abre a glicose, que você come aqui algum carboidrato ou açúcar, você sobe a glicose, o pâncreas sobe a insulina muito mais alto do que subiu a glicose. Então, o porteiro ele tem uma ação maior. Você abriu a célula, a glicose entra. Quando o porteiro vai começar a fechar o portão, você come de novo. Outro carboidrato, outro açúcar. Então, café da manhã, um pãozinho aqui, pego um pão com requeijão. Deu um pico de açúcar aqui no corpo, eu subo a minha insulina. Quando a insulina vai baixando 2, 3 horas depois, que a glicose já baixou no sangue, a gente diz, está na hora de fazer um lanche. Vou comer aqui um biscoitinho recheado. Outro pico de açúcar. A insulina, que nem normalizou, ela sobe ainda mais para colocar o açúcar dentro da célula. Então, esse padrão de excesso de açúcar, excesso de carboidrato, vai gerando um excesso de insulina, como se fosse um porteiro que, ao invés de fechar e abrir o portão, porque só tem um carro para entrar no prédio, se tem uma frota com 30 carros, ele vai deixar o portão aberto. E aí, no momento inicial, você começa a ter uma entrada de açúcar muito grande. E aí já pega muita gente boa, porque o primeiro sinal de que a insulina está ruim é que o açúcar começa a ficar baixo demais no sangue. Ou seja, o porteiro está deixando o portão aberto o tempo inteiro. E aí tem muita gente boa que olha a glicose assim, 70, diz, você está ótimo, sua glicose está bem baixinha. Mas glicose baixinha demais quer dizer que a insulina está alta demais. Então já é um sinal de alerta. E aí, daqui a pouco, olha como é interessante, que a gente não pode interpretar os exames só pelo número que ele representa. Você tem que entender qual é a representação daquele nível para o que você entende de contexto da doença. E aí você começa, ó, açúcar normal, insulina normal. Daqui a pouco, açúcar baixo e insulina alto. Já começou a ter algum grau de resistência insulínica. Daqui a pouco, o pâncreas cansa tanto de produzir insulina que a insulina começa a cair e a glicose começa a subir. Aí começa o pré-diabetes, e quanto mais isso vai caindo, o diabetes chega. Então, é um contínuo da mesma doença. Se você não muda os fatores de risco, ou seja, esse padrão alimentar, a gente sabe que pessoas que têm hernia dentária, né, olha que outra informação importante, o tecido muscular, especialmente da musculatura de quadríceps, de membro inferior, é quem tem mais receptor para a insulina. Então, se a gente imaginar que a insulina é uma chave, quem tem mais fechadura para essa chave é tecido muscular. Então, fazer atividade física, especialmente treinos de resistência, que ajuda a construir massa muscular, dá mais fechadura para a sua chave. Então, não adianta você ser um chaveiro com 50 chaves para uma única porta. Agora, você tem 50 chaves para 50 portas, funciona bem direitinho, cada chave abrindo sua porta. Então, a gente precisa... E qual seria, então, o exercício ideal? Então, depende muito do padrão, mas o treino de hipertrofia é um dos padrões, do padrão ouro tratamento, que você precisa construir massa muscular. Mas, por exemplo, para uma paciente que tem sobrepeso e obesidade,
a gente tem que intercalar um pouco, porque os treinos aeróbicos, e tem um treino específico para quem tem ovário policístico, que chama HIIT, que vem do inglês, High Intensity Interval Training. É o treino intervalado de alta intensidade. O que é isso? É você dar estímulos rápidos com estímulos lentos. Então, por exemplo, se a gente estivesse pensando no esteira, coisas simples, que eu até brinco, né? Coisas que você que está aí nos assistindo pode fazer em casa. Pega um tênis, vai na rua da sua casa, num plano, você dá uma carreira imaginando que tem um assaltante que não está armado, mas que está correndo atrás de você de 30 segundos, descansa 10 segundos, corre mais 30, descansa 10 segundos, corre mais 30. Então, esses tiros, você aumenta a sua frequência cardíaca para o padrão de queima de gordura. Então, é um tipo de treino interessante que tem validação científica para quem tem ovário policístico. De modo geral, o treino de hipertrofia, mesmo para as pessoas com sobrepeso e obesidade, ele tem um efeito positivo, porque na hora que você constrói massa muscular, você começa a produzir uma proteína do músculo que chama miocina, que tem atividade anti-inflamatória. Porque a resistência insulínica, que eu não vou entrar na parte bioquímica aqui, mas a resistência insulínica, ela gera inflamação no corpo. E por isso você tem uma associação com uma série de outras doenças, como risco cardiovascular aumentado, risco de infarto, risco de AVC, risco de trombose, que são doenças eminentemente inflamatórias. Então, eu brinco assim, ó, se você me perguntar, André, qual é o melhor tratamento para quem tem uma doença cardiometabólica, ou uma doença como síndrome ovários policísticos? Mudança de estilo de vida, um padrão alimentar que você come só o necessário, aquela história, né? Você deve comer, idealmente, 80% do que o que você imagina que precisa. Porque a gente começa a ter algumas alterações cerebrais. Quando você tem resistência à insulina, você tem resistência a um outro hormônio chamado leptina. Leptina, eu brinco com meus alunos que tem um mnemônico. O P de leptina, ele para a sua vontade de querer continuar comendo. Então, quando você tem resistência à leptina, o comando cerebral ele chega mais tarde. Então, você termina achando que você precisa comer mais do que o que você realmente precisa. E aí, além de você ficar saciado, você come além e isso aí estoca energia. Quando você estoca energia, o corpo é muito inteligente do ponto de vista evolucional. Ele estoca energia na forma mais difícil de tirar, que é na gordura. Por isso que você perde peso com uma dificuldade maior, porque o estoque de gordura ele é mais lento para ser perdido. E toda vez que você tem insulina alta, o corpo entende o seguinte: você está querendo que eu estoque energia, você está me dando mais do que o que eu preciso. Que aí a gente entra em um outro contexto que seria: você tem fome ou tem vontade de comer, que são coisas diferentes, mas que a gente interpreta igual. Eu queria voltar com você num ponto que você falou. Você disse, quando você toma a pílula 21 dias, você sangra, você não menstrua. Tá bom. E aí, quando é que você menstrua, então? Porque a vida inteira eu tomei pílula. E eram pílulas, antigamente, eram pílulas muito mais, digamos, prejudiciais à saúde do que as de hoje, né? A hormonal era Provavelmente. mais alta, Né? né? Aquela coisa do Evanor, né? Não tinha uma pílula assim? O Evanol É muito ainda mais tem. pesada do que uma pílula de hoje, deve ser, né? Exatamente. Porque a medicina evoluiu nesses anos todos, né? O Evanol tem 50 microgramas de etinil estradiol. As pílulas hoje têm mais ou menos de 15 a, no máximo, 35 microgramas, né? A Evanol entra numa categoria que a gente chama de pílulas de alta concentração de estrogênio sintético. Elas praticamente estão proscritas, é uma raridade achar Evanol hoje no mercado. Eu falei porque é que eu me lembrei Não, que fazia parte do meu histórico. Mas é claro que eu sei que a qualidade das pílulas de hoje, como todos os remédios usados pela medicina, evoluíram, graças a Deus, né? Melhoraram de qualidade. Aí a pessoa toma os 21 dias e vai sangrar. Então, quando é que ela vai menstruar efetivamente? Ela só menstrua se ela não estiver usando nenhum hormônio artificial. Porque, se ela estiver usando pílula, ela não menstrua, ela nunca sangra. Estará menstruando, ela sempre está sangrando. Porque assim, ó, se a gente for... Pode falar. E aquelas pessoas que não menstruam mesmo, que fazem aquele tratamento que o doutor Elzimar Coutinho fazia na Bahia, ele já... hormonal, né? Hein? O bloqueio hormonal, que às vezes a gente não quer que Isso ainda se usa hoje em dia? Ainda, porque, por exemplo, a endometriose
é uma doença que se agrava quando a mulher tem ciclo menstrual. Então, a gente bloqueia a menstruação nessas pacientes. Na paciente com SOP, o nosso sonho é que ela menstrue, porque a menstruação, para ela, quer dizer que os hormônios dela estão equilibrados. Só para a gente fazer uma revisãozinha, Leda, é muito interessante, porque isso é algo que até nós, profissionais, eu vou dizer que eu, como ginecologista, vim entender que menstruação era uma coisa e sangramento de privação hormonal era outra há uns 6 anos atrás. É algo que mesmo eu estudando não acreditava, eu achava que era a mesma coisa. E olha como é interessante. Menstruação, não vou trazer todos os termos, mas é assim, ó, para que uma mulher menstrue, ela tem que ter uma liberação de um hormônio aqui no cérebro, numa região chamada hipotálamo. Esse hormônio chama GnRH, Gonadotropin Releasing Hormone, hormônio que libera gonadotrofinas. Então, resumindo, tem um hormônio que é liberado aqui no hipotálamo, no cérebro, ele vem para uma região aqui atrás do olho da gente, que chama hipófise, uma glândulazinha do tamanho de um grão de feijão. Nessa região, ele libera 2 hormônios, um que chama FSH, que vem do inglês Follicle Stimulating Hormone, ou seja, o hormônio que estimula os folículos do ovário, e o outro hormônio que chama LH, que é o hormônio luteinizante, que é quem libera o óvulo. Então, você tem liberação de um hormônio no cérebro, que libera um hormônio na hipófise. Esses hormônios na hipófise vão lá no ovário e estimulam 2 regiões diferentes do ovário. Células da teca a produzir testosterona, células da granulosa a produzir estrogênio, para que esse estrogênio produzido no ovário vá para a camada de dentro do útero e engrosse esse útero. Aí depois que a mulher ovula, porque olha que loucura, começou aqui, veio para cá, desceu para o ovário. Do ovário foi para o útero, engrossou o útero. Quando engrossou o útero, aqui em cima de novo, libera o LH, que faz a mulher ovular. Aí depois que a mulher ovula, começa a produzir progesterona, que desce de novo para o útero e prepara o útero para a chegada de um bebê, que é o hormônio progestação. Progesterona é o hormônio de progestação. Não engravidou naquele mês, cai o estrogênio, cai a progesterona, esse endométrio, essa camada do útero descama. Isso é menstruação. Olha que complexidade que é menstruar, e por isso tem tantas alterações que podem justificar a ausência de menstruação. Qualquer hormônio aqui no meio pode fazer com que a menstruação pare. André, e o que é sangramento? Sangramento é, eu estou usando um hormônio 21 dias de estrogênio com progesterona, que engrossa um pouquinho o útero, e eu suspendo, e descamo. Então, é uma ação só dentro do útero. Eu não estou mexendo com o ovário, necessariamente, não estou mexendo com hipófise, não estou mexendo com hipotálamo. Mas para a paciente não é, porque para ela, assim, ó, meu útero sangrou. E realmente ela está certa, o útero sangrou. Sendo que menstruação é uma competência do cérebro, da hipófise, do ovário e do útero. Olha que loucura. A gente falou que o ovário policístico aumentou muito o número de mulheres que tem. A endometriose também aumentou? Também demais. Você tem ideia, no Brasil tem 9 milhões de mulheres diagnosticadas com endometriose. No mundo, quase 200 milhões. Então, é uma doença extremamente comum também. E um detalhe importante, cada vez mais a gente tem visto a associação de ovário policístico e endometriose, que eram doenças que a gente imaginava que eram diametralmente opostas, mas que elas se conectam por conta da alteração da microbiota do intestino. Então, caramba, por causa do intestino? Olha que loucura. Existe um padrão, né? Esse padrão de alimentação, que eles chamam no estado de high fat, high sugar, low fiber. Muito açúcar, muito carboidrato e pouca fibra. Ela altera a quantidade de bactérias gram-negativas no intestino. Essas bactérias gram-negativas no intestino, que crescem demais, começa a alterar a resposta imunológica e inflamatória, e começa no intestino, isso vai para o fígado, começa a alterar algumas enzimas do fígado que mexem no pâncreas com o aumento da insulina. Olha que loucura. Né? Não é enlouquecedor. Você começa a estudar, aí você vai vendo gatilhos, você, meu Deus do céu, ou seja, no fim, tudo volta a uma alimentação saudável, de estilo de vida. Então, é a alimentação é tudo, né? Para tudo, né? E realmente é. Eu acho que o grande mal é que a gente tem visto tanta doença diferente surgindo, é porque a nossa alimentação está cada vez pior. Ninguém tem tempo para comer. A gente já come mexendo no celular, então você nem faz o mindful eatness, né? Que é se saber o que você está comendo, né? É muito engraçado. Eu tenho alguns amigos que são asiáticos e eles dizem assim, ó,
você nem sabe qual é o tempero que está sendo usado na comida, porque você só engole, você não tem tempo de mastigar. Então ele até brinca assim, ó, se você quer comer bem, você começa a mastigar tentando identificar quais são os ingredientes que estão naquele preparo que você está comendo. E realmente, a gente tem um hábito tão rápido de só fazer a mastigação e engolir, porque você tem 10 minutos para comer, 15 minutos para voltar para o trabalho, e já mexendo no celular, que você nem ocupa o seu tempo para saber o que é que você está fazendo. Vira quase como dirigir um piloto automático, né? E as mulheres menopausadas, a alimentação também é importante? Demais. E a gente tem esse outro extremo, né? Que as mulheres com SOP e endometriose estão menopausando. E aí você começa a juntar duas doenças que já foram ruins na vida fértil e que tem um comprometimento ainda maior na menopausa. Porque, por exemplo, a SOP aumenta a chance de ser diabética na pós-menopausa. Era até o nome da doença lá no começo, em 1921. Síndrome da mulher diabética barbada na menopausa. Então, aumenta esse risco. Então, uma alimentação que começou errada na adolescência, piorou na vida adulta, isso inevitavelmente vai também ser uma menopausa ruim. E aí, qual é o grande problema? A própria chegada da menopausa já é uma condição de resistência insulínica. Por quê? A insulina é um hormônio extremamente inteligente que entende como é que o nosso corpo está respondendo ao estresse. Então, quando a mulher chega na menopausa, que os ovários param de produzir hormônio, o corpo entende o seguinte, é uma situação de estresse hormonal. E toda situação de estresse, o corpo diz, precisa estocar energia. Qual é a melhor forma de estocar energia? Aumentando a insulina. Como é que se aumenta a insulina? Aumentando o apetite para besteira. E aí você começa a ter um ciclo de retroalimentação, que o corpo da gente é perfeito. Você está com sede, ele vai estimular o centro da sede, para você beber. Você está com fome, ele estimula o centro da fome e bloqueia o centro da saciedade. Então, nosso corpo vai pedindo o que falta o tempo inteiro. Na menopausa, se essa doença, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, não foi ajustada antes da chegada, ela tende a piorar. Porque aí você junta a resistência insulínica pela privação hormonal com ela. As pacientes com endometriose, aí é o outro dilema maior do mundo. Por quê? Foi exatamente o que você comentou agora há pouco. As pacientes que têm endometriose, idealmente, quando elas não querem engravidar, a gente bloqueia a menstruação, com o que o Simacotinho utilizou, os implantes hormonais, ou com DIU hormonal, ou com pílula anticoncepcional, ou com implante no braço, enfim, ou injeção. Tem uma série de métodos contraceptivos para bloquear a menstruação. Então, você passou a vida inteira dessa mulher estimulando que o estrogênio dela tivesse um pouco mais baixo. Quando essa mulher chega na menopausa, o estrogênio despenca. E a deficiência de estrogênio na menopausa aumenta a chance de infarto, de AVC e de demência. E aí, olha que loucura. Você precisa dar o hormônio que melhora esses sintomas da menopausa, melhora os calorões, melhora o turgor da pele, o vício, a lubrificação vaginal, o desejo sexual. E esse mesmo hormônio é o que piora a endometriose. E aí, olha que sinuca de bico. Você tem que achar uma dose que ajuste os sintomas para essa mulher conseguir sobreviver à menopausa, mas que não estimule o recrudescimento dos focos da doença. Então, E até quando se pode fazer reposição hormonal? 10 anos, 20 anos, 30 anos? é a missa de sétimo dia, é a brincadeira que eu faço. É assim, ó. Eu brinco assim, ó. Existia até 2014, que era o último consenso. Em 2014 tinha um consenso aqui do Brasil que a gente utilizava até 5 anos da menopausa. Então, existe o seguinte, existe uma janela para início. O início deve acontecer nos primeiros 10 anos da menopausa. André, por que é que existe essa janela? Porque esse hormônio chamado estradiol, que é o hormônio que é produzido pelo ovário, ele também controla uma competência do vaso sanguíneo, que chama stiffness vascular, que é a capacidade que o vaso tem de se adaptar às mudanças de pressão. Então, você leva um susto, você foi assaltada, seu coração aumenta a frequência, e aí aquela onda de sangue, ele vai aumentar. Se você não tem estrogênio para aumentar essa capacidade, você vira hipertensa e isso pode formar um trombo. Então, o estradiol é um grande protetor do vaso. Se a mulher passou mais de 10 anos, chegou à menopausa, ela passou 10 anos sem fazer a utilização de hormônio, esse vaso ficou rígido. E aí, se você começa uma reposição hormonal que aumenta a frequência e o débito cardíaco, é colocar um motor de Ferrari no Fusca. Não vai dar certo. Os vasos não têm mais a capacidade de se adaptar. E aí, reposição hormonal fora da janela pode ser um risco para a paciente.
Comente aí o que você ia Eu estou falar. viajando aqui porque eu pensei, então, aqueles calores que a gente sente no início da menopausa são providenciais, porque aí faz você procurar reposição hormonal. Exatamente. E aí tem o outro oposto, 20% das Porque a mulheres gente que... reclama tanto daqueles calores, Aham, quanto, na verdade, eles têm um lado positivo, né? Que é exatamente. esse. Eles são um sinal de Você que sai alguma coisa correndo não está atrás da bom. reposição hormonal porque você não aguenta aquele calor aqui, né? Exatamente. E aí tem um grande detalhe, que é o problema. E as mulheres que não sentem os calorões acham que não precisa fazer reposição hormonal. É, E esquece que o hormônio não é só para o calor. O calor é uma das principais indicações, mas ela é boa para o osso, ela é boa para o cérebro, ela é boa para a vagina, ela é boa para a memória, para a cognição, para o vício da pele, para a saúde dentária, que a gengiva também depende de estrogênio. Então, tem uma série de coisas que a gente precisa falar sobre isso. Inclusive, aquela nossa live sobre menopausa, até hoje eu recebo paciente que veio daquela live. Foi uma live muito disruptiva, aquela muito live foi bacana. incrível, né? Foi maravilhosa. Mas é porque a gente aprofundou mesmo, né? Foi quase Porque duas hoje em horas de dia, live. durante a pandemia, uma amiga minha se queixou que aquele implante que ela usava, um adesivo, não sei, sumiu do mercado. Isso. Aí ela Foi já achou que não impactante. precisava mais fazer a reposição hormonal, porque ela parou de sentir os calores diminuíram e tal. E tem ginecologista que diz isso, que diz que você, não, já está fazendo há mais de 10 anos, pare e É. tal. E só completando, bem que você me lembrou. Então, até 2014 a gente usava por 5 anos. Em 2018 saiu um novo consenso aqui do Brasil, que é o último que a gente tem no Brasil, mas ano passado saiu dos Estados Unidos, em 2022. Mostrando que, enquanto os benefícios superarem os riscos, a terapia hormonal que começou dentro da janela deve ser mantida. Então, o que é que eu digo às minhas pacientes? Isso é muito importante, é que se eu estadio hoje, imagina, eu vou lhe tratar, Leda, hoje, está dentro da janela? Tá. Não fuma? Não fuma. Não tem obesidade? Não tem. Faz atividade física minimamente? Faço. Alimenta-se bem? Ok. Isso me faz. Tem alguma contraindicação, alguma doença que limita? Você teve câncer de mama? Você, não é sua mãe, sua avó, é você. História pessoal de câncer de mama? Teve porfiria? Tem insuficiência hepática? Não, não tem nenhuma contraindicação. Perfeito, estou lhe indicando, vamos começar a sua terapia. Primeira coisa, a paciente precisa fazer um segmento. Não é que colocou uma vez, usou uma vez, acabou. Estou ótimo, nunca mais eu volto no médico. Nada de não. Você precisa de segmento, até porque eu preciso descobrir qual é a menor dose que lhe deixa bem, com mínimo ou ausência de efeitos colaterais. Então, isso é super importante. E aí, o que me faz é que, a cada nova reavaliação, eu preciso saber se as condições que me fizeram te indicar no primeiro momento permanecem vigentes. Porque mesmo você estando dentro dos primeiros 2, 3 anos, se você resolveu agora, agora eu vou virar drogada, eu vou começar a ser totalmente sedentária, eu engordei 70 quilos, eu não vou te indicar mais, porque você agora perdeu os critérios de indicação. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, mesmo dentro da janela dos primeiros 10 anos, eu vou contraindicar a sua reposição Mas e hormonal. a obesidade é é, um contraindicativo, digamos assim, Não no decorrer do necessariamente. processo ou só no início do processo? Não necessariamente. A gente precisa entender assim, o quanto da obesidade te confere um risco cardiovascular. Não é a obesidade por si só. É muito mais o risco cardiovascular, porque como a obesidade é uma doença inflamatória, às vezes ela começa a modificar o funcionamento do seu coração, dos seus vasos, e aí a terapia hormonal pode ter um efeito ruim nesse contexto cardiovascular. Então, não é a obesidade por si. Tem até um detalhe importante em relação à obesidade, é porque o tecido adiposo, a gordura, produz um hormônio estrogênico chamado estrona.
Estrona é o hormônio que está mais associado com o risco de câncer de mama e de câncer de endométrio. Então, às vezes, a gente não é a obesidade por si, é que a gente precisa diminuir o excesso de produção hormonal que já existe no tecido adiposo dessa mulher. Porque isso já confere um risco aumentado para ela desenvolver doenças do envelhecimento. Então, não é que não pode, até porque a gente, às vezes, para que a paciente saia da obesidade, eu preciso dar as condições. Você está sedentária, porque você não consegue, o seu peso está aumentado. Aí eu começo com uma dose bem menor para a paciente ter aquele ímpeto de começar as mudanças de estilo de vida e a gente vai fazendo o acompanhamento. E a mudança na alimentação e no estilo de vida com muita ênfase na alimentação é fundamental para todas as fases, então. Demais. E, idealmente, Leda, a gente deve estimular cada vez mais que as mães comecem a estimular isso nas crianças, né? A gente tem um efeito, né, que eu chamo isso de, não sei se eu chamo, ou se eu já li isso em algum canto, mas eu terminei replicando isso, se não fui eu que criei, o efeito matriosca. Né? Matriosca são aquelas bonequinhas russas, tem uma grande e uma pequena, uma dentro da outra. Para quem não está lembrado o que é. Então, eu sempre comento isso, porque assim, ó, quando uma mulher está grávida de uma menina, vamos imaginar aqui, ó, Francisca está grávida de Maria. Maria é a bebê que está dentro da barriga, que ainda não nasceu. Os óvulos de Maria já começam a sofrer influência das escolhas da mãe de Maria, quando Maria ainda está na barriga da mãe. Então, olha que loucura. A escolha que essa mulher faz enquanto ela está grávida de uma menina já vai impactar na saúde da neta dela. Porque a neta, os óvulos que vão dar origem à neta dela estão dentro da barriga dela, na barriga da filha dela. Então, esse efeito matriosca é uma coisa que a gente chama isso de mecanismo transgeracional. Então, tanto a genética muda nesse efeito transgeracional, quanto a epigenética. Então, o que é que, por exemplo, é o contexto de síndrome dos ovários policísticos já foi visto? Mulheres que durante a gestação têm um excesso de peso ou uma alimentação rica em carboidratos ou ficou muito sedentária na gestação, isso começa a interferir com os hormônios da bebê. E os hormônios da bebê já interferem nos óvulos dessa bebê. Então você tem um efeito da avó para a filha para a neta. Então, olha que loucura. Às vezes, o que você está sofrendo hoje foi um reflexo da escolha da sua avó, e não sua necessariamente, porque o gene já foi alterado quando você estava na barriga da sua avó, e aquilo pode ligar em algum momento da sua vida. Então, são detalhes que a gente precisa levar em consideração, e por isso que o conhecimento ele tem esse efeito libertador. Eu brinco que a ignorância é uma bênção, e o conhecimento ele é libertador e, ao mesmo tempo, angustiante. Porque a gente fica assim, poxa, eu deveria ter feito algo diferente. Eu brinco, mas Deus não te... Se você não sabia, Deus lhe perdoa. Agora, a partir do momento que você sabe, você precisa tomar alguma atitude. Muito bom. É sempre muito bom conversar com você. Realmente uma viagem maravilhosa. O prazer é sempre meu, Leda. É um privilégio poder estar com alguém que eu sempre digo que assim, ó, o mérito nunca é do entrevistado, é do entrevistador. Porque eu acho que as perguntas certas conduzem a uma linha de raciocínio do entrevistado. Não, um bom entrevistado faz uma entrevista ser maravilhosa. O bom entrevistado é um presente para o entrevistador. Pois, olha, muito obrigado, André. Eu realmente tenho o maior prazer em conversar com você. Sempre um prazer. Acho que a gente prestou um serviço, né? A gente compartilhou. Eu agradeço a sua generosidade em compartilhar essas informações. Muito obrigado. Imagina, eu estou sempre à disposição para você precisar. Eu acho que eu te parabenizo por esse efeito multiplicador que você tem de sempre trazer pessoas para contribuir, né, com a saúde do Brasil, com o conhecimento e a cultura da população brasileira. Isso que você tem feito desde a pandemia tem sido realmente... Você fez ao longo da vida inteira, mas na pandemia você reforçou isso mais, e esse efeito multiplicador, ele tem esse efeito matriosca nas gerações futuras, tenho certeza. Então, que bom, adorei esse efeito matriosca. Né? Te parabenizo por isso, te agradeço imensamente. Obrigado. É sempre um privilégio e uma honra, viu? Fico muito honrada. Obrigado, André. Um beijo. E até a próxima, sempre. Estou sempre aqui à disposição. Um abraço, Leda. Tchau, tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço.
Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.